Esse vídeo não é o tipo de vídeo para você assistir rápido. O que eu vou falar aqui é um conteúdo bem denso e é um conteúdo que com certeza no final você vai sair daqui mudado e diferente. Senta aí, relaxa os ombros, respira, faz uma pipoquinha, faz alguma coisa aí, ou bota um fone e vai fazer outra coisa, vai limpar uma louça, vai fazer outra coisa aí, bota o fone e escuta o que eu vou falar para você, porque o que eu tenho aqui é riquíssimo de conteúdo, tá certo? Vambora! Então, eu tenho um amigo que se chama João e ele simplesmente é uma pessoa muito dedicada. Ele estudou nas melhores escolas, ele se formou em uma escola muito boa também. Ele conseguiu uma vaga em uma multinacional depois que se formou, e uma vaga muito boa, realmente algo extraordinário. E o João, ele sempre teve o problema de nunca conseguir descansar. Ele passava dias e noites pensando no trabalho, nunca parava, por exemplo, em feriados, aniversário do pai, da mãe, ele sempre deixava isso como segunda opção e a primeira opção dele sempre era o trabalho. Teve uma vez que ele me contou que ele estava tão doente que ele teve que parar uma reunião 3 vezes para vomitar, certo? Ele tava com uma cara verde, o seu colega dele perguntou se estava tudo bem, de tão estranho que ele tava, sabe? Ele tava completamente doente, mas mesmo assim ele não quis parar, ele não quis ficar em casa e descansar. Há pouco tempo atrás ele me contou que em um certo dia ele fez o que ele sempre faz, ele acordou, ele escovou os dentes, ele tomou café, ele se preparou para ir pro trabalho, ele lia as notícias antes de sair do trabalho ou escutava a rádio, enfim. Nesse dia ele estava simplesmente lendo as notícias no celular e ele descobriu que a empresa dele simplesmente tinha caído 89% na bolsa de valores. A sua empresa não estava valendo mais nada. E quando ele viu isso, ele teve um choque. Ele não acreditou naquilo, ele achou que era mentira, não era possível que isso teria como acontecer. Ele passou 2 semanas na cama, sem conseguir se mover, sem conseguir levantar, só pensando naquele limbo assim. Esse aqui é o Potter, ele tá me acompanhando hoje. Naquele limbo, sabe, que a gente fica, parece um luto assim, de tão difícil que foi para ele aceitar isso. Uma vida inteira de trabalho para nada. Perdeu feriados, perdeu comemorações importantes e sempre muito dedicado. Ele simplesmente perdeu tudo isso, perdeu esse tempo todo, porque ele trabalhou o tempo todo para uma empresa que, se ele soubesse que ela ia falir, ele com certeza não teria se dedicado tanto. Depois dessas 2 semanas que ele ficou de cama, ele começou a ter algumas complicações de saúde, sabe? Ele começou a enxergar meio fosco assim, e ele foi no médico. E quando ele chegou no médico, o que ele disse foi que se ele não mudasse de vida, não começasse a melhorar seus hábitos, ele ia ter complicações muito maiores. Saindo de lá, ele chamou um Uber. Ele tinha 2 opções. Ou ele mudava completamente o estilo de vida, ou ele continuava do mesmo jeito, ia, sei lá, ter uma parada cardíaca, ia ter um burnout ou algo do tipo. Ele escolheu a primeira opção, né? A mais inteligente, é óbvio. Ele pediu demissão do emprego, começou a trabalhar lá só como consultor, só fazia consultorias por lá, parou de tratar o sono como um mal necessário, começou a dormir 8 horas por noite, começou a fazer caminhadas, ir na academia, começou a se alimentar melhor e tudo isso, depois de um tempo fazendo, né, ele percebeu o quanto ele perdeu da vida dele e o quanto ele poderia ter feito isso antes. E ele disse que hoje o trabalho dele nem se considera trabalho de tão fácil que é. Inclusive ele descobriu que um amigo dele estava investindo em startups e ele decidiu que ia investir também. E adivinha, ele conseguiu um ótimo retorno desses investimentos. E hoje ele é uma pessoa completamente diferente. Ele não se dedica 100% do tempo dele ao trabalho. Ele sabe que existe muita coisa além disso, sabe? E ele também começou a focar muito mais nessa saúde. E assim, isso aconteceu comigo também. Eu quase tive um burnout, porque quando me mudei pra casa que eu tô hoje, atualmente, eu comecei a fazer alguns vídeos pro Instagram, sabe? Eu queria mudar minha rotina, eu queria gravar tudo isso, eu queria mostrar pras pessoas eu acordando mais cedo. E foi todo um processo, sabe? Eu tentei por muito tempo, sem ninguém assistir, né? Claro, foi uns 6, 7 meses ali, só fazendo porque eu queria realmente fazer. E simplesmente um vídeo meu estourou. Ele bateu 1 milhão de visualização, eu ganhei muitos seguidores, muitos mesmos. Hoje eu tô com 75 mil seguidores lá. Não é pra me gabar nem nada do tipo, é só pra dar contexto à história. E quando eu ganhei essa quantidade de seguidor, o que aconteceu?
eu simplesmente achei que eu devia alguma coisa para essas pessoas, sabe? Eu deveria criar mais e mais conteúdo, cada vez mais, e me dedicar mais. E eu sou uma pessoa que aquela lá não é minha fonte de renda principal, tá certo? Eu trabalho de CLT também, das 8 às 18. Então, além do meu trabalho, eu ainda estava conciliando internet, vídeos para o YouTube, e cada vez eu acrescentava mais alguma coisa. Aí acrescentava mais uma rede, e mais uma rede, mais uma rede. Então, quando eu me vi, eu estava atolado de coisas para fazer que eu mesmo decidi que eu ia fazer, e eu estava fazendo, certo? Até um ponto que o meu organismo falou para mim mesmo, cara, não dá mais, não dá mais. Eu acordava às 4:30 da manhã, eu criava conteúdo, eu chegava no trabalho, eu tirava os 10 minutos de descanso que a gente pode tirar, eu tirava esses 10 minutos e eu simplesmente criava mais conteúdos, um conteúdinho rápido ali, para aquelas redes mais rápidas, né? Meio-dia, eu almoçava, ia criar mais conteúdo, chegava em casa, criava mais conteúdo, minha vida era criar conteúdo em cima de conteúdo, porque eu queria viralizar, eu queria que chegasse logo aquele momento que, cara, eu vou ganhar muita coisa, eu vou colher tudo que eu plantei, sabe? Eu tava muito ansioso para isso acontecer. Então, cara, eu fui botando os pés pelas mãos, trocando os pés pelas mãos e não parei. Depois de 6, 7 meses, o meu corpo falou, não dá mais. Simplesmente parei assim, cara, não consegui fazer mais nada. Fiquei um final de semana inteiro sem conseguir criar nada, uma semana inteira sem conseguir postar nada. E não era porque eu não queria postar, é porque simplesmente não vinha nada. Toda vez que eu pensava naquilo, o meu cérebro já desligava, sabe? Ele falava, não, mano, tu não vai fazer mais isso. Então eu falei pra mim mesmo, cara, vou parar um momento. Tipo, foi muito difícil pra mim, né? Porque eu sempre acreditei que quando eu chegasse lá e eu tivesse uma quantidade boa de seguidores, eu nunca mais ia parar. Eu não ia voltar pra trás, eu ia só pra frente. Criar conteúdo eu achava que não cansava, mas realmente cansa, certo? Tem o trabalho de você sentar a bundinha aqui e editar o vídeo. Também tem o trabalho de você gravar, tem o trabalho de você roteirizar. Tem muita coisa por trás que as pessoas não sabem e vê a criação de conteúdo como um não trabalho. Claro que hoje em dia a gente está muito mais desprendido a isso, né? Hoje a gente tem muitas redes sociais que pagam por monetização, por parcerias, enfim. Hoje em dia já é mais visto como trabalho, né? Eu tive que realmente parar, de verdade, parei 2 semanas, não postei mais nada dessas 2 semanas e descansei, certo? Falei pra mim mesmo, desinstalei todas as redes sociais e, cara, fui fazer outra coisa, sabe? Eu passei essas 2 semanas só escutando música, refletindo, olhando pela janela, pensando o que eu queria da minha vida. E a minha namorada me deu um conselho muito bom e eu estou me esforçando para conseguir isso até hoje, que é não faça as coisas com pressa. As coisas levam tempo e não é no seu tempo, é no tempo delas. Então as coisas demoram e você não pode controlar isso. Quanto mais você tenta fazer algo à força, mas o resultado é ruim, porque o meu resultado no trabalho estava ruim, o meu trabalho de CLT, o meu resultado nas redes sociais estava ruim, o meu resultado nos meus treinos que eu corro estava ruim, estava tudo ruim, treino de corrida, treino de academia, estava tudo ruim, porque eu não conseguia fazer nada. Eu fazia tudo meia boca e eu não conseguia focar em nada. E não tinha tempo pra nada também, sabe? Começou a aparecer parcerias, começou a aparecer pessoas que queriam fazer parceria comigo e eu não conseguia, eu não tinha mais tempo porque eu tava tão fissurado em fazer conteúdo que quando apareciam as oportunidades eu não conseguia. Tá, onde é que eu vou enfiar tempo pra essa parceria, pra fazer vídeos pra essas pessoas, pra mim conseguir alguma coisa em troca, sabe? Hoje eu faço completamente diferente, tá certo? Eu não posto vídeo todos os dias. O que eu faço é 2, 3 vezes na semana pro Instagram. Aqui pro YouTube eu tô fazendo em torno de 1 vez, 2 vezes no mês, tudo com muito mais calma, focando. Eu tô conseguindo evoluir no trabalho, tô conseguindo evoluir no treino de corrida. Hoje eu corri 15 quilômetros, hoje é sábado, e eu corri 15 quilômetros e eu bati o meu pace nesse tempo, certo? Eu fiz o melhor pace que eu pude em 15 quilômetros. E graças a isso, eu descansei. Ontem, sexta-feira, eu não malhei, eu não fiz vídeo, eu não fiz nada. Eu só descansei, comi bem e dormi. E hoje eu consegui isso porque eu descansei. É simples. Você descansa, você tem um resultado melhor, certo? Quando você para de colocar coisa em cima de coisa, tira tudo isso, fica muito mais claro, sabe? Ó, eu tenho que fazer isso. Se eu não descansar, eu vou ter um resultado ruim. E na rede vizinha, eu coloquei um vídeo falando sobre
essa situação, certo? Eu me expus e falei que eu estava cansado, que eu tive quase um risco de burnout e que eu ia dar uma parada, eu ia dar uma segurada nos vídeos, eu ia fazer com mais calma, fazer conteúdos melhores, só que com uma quantidade menor, né, de postagem. E um seguidor simplesmente me respondeu dizendo que eu era uma farsa, que acordar às 4h30 da manhã, que fazer tudo que eu faço era realmente impossível para alguma pessoa, porque lá eu coloco vídeos da minha rotina, acordando às 4h30 da manhã, antes do trabalho, né? Tudo que eu faço antes do trabalho. Depois do trabalho eu não mostro nada pra ninguém. Lá o pessoal só sabe o que eu quero que eles saibam. Então eu fiz um vídeo respondendo isso também. Eu achei completamente ridículo, sabe? Porque eu realmente acordar às 4h30 da manhã, ir na academia, ou correr, ou sei lá, estudar, escrever, o que eu quiser fazer antes do trabalho, isso não vai causar burnout em ninguém. Você não tem burnout por fazer exercício, por acordar mais cedo. Entende? E não é como se eu acordasse às 4h30 da manhã e fosse dormir meia-noite. Não, eu acordo às 4h30 da manhã e eu durmo 8h30 da noite. Tá certo? Eu fiz essa troca. E por que dá tempo? Porque tudo que eu tenho que fazer, que geralmente as pessoas fazem depois do trabalho, eu tô fazendo antes. Eu só troquei uma coisa pela outra. Tá certo? Eu vou na academia, eu leio, eu deixo tudo preparado para quando eu chegar em casa. A única coisa que eu ter que fazer é comida, arrumar alguma coisa ali, sei lá, tomar um banho e dormir. É isso, certo? Não tem como você ter um burnout por causa disso, tá bom? Você pode fazer o que eu faço, desde que você não empilhe mais coisas. Porque era o que eu fazia, né? Porque eu criava conteúdo além de tudo isso. E assim, é claro que as pessoas que estão lá, elas vêem só o que eu quero que elas vejam. Então assim, pra elas era só alguém acordando às 4 horas da manhã, tomando café, lendo, indo pra academia e indo pro trabalho. Então, tipo assim, ninguém via eu produzindo conteúdo, ninguém via eu meio-dia ali trabalhando, eu voltando pra casa trabalhando, sabe? Ninguém via isso. Fazer tudo isso que eu faço sem a criação de conteúdo e sem pilhar uma coisa em cima da outra, não causa burnout em ninguém. É muito pelo contrário. Eu diria que é até melhor fazer as coisas antes do trabalho do que depois. Primeiro que quando você faz as coisas antes do trabalho, parece que o dia rende mais, sabe? Você faz as coisas com mais calma, é mais difícil de você procrastinar, sabe? Eu tô lendo esse livro agora, que é o Sem Esforço, eu marquei algumas páginas dele e esse vídeo todo tá sendo por influência desse livro. Então, acordar às 4h30 da manhã e fazer as coisas com mais calma, inclusive, é muito melhor. Porque chegar do trabalho, ir na academia, ler, sei lá, estudar, escrever, que é o que eu faço, isso seria muito mais difícil, sabe? As pessoas parecem que gostam de acordar, sair correndo, tomar café correndo, fazer tudo correndo, e quando você troca uma coisa pela outra, simplesmente você percebe que você não precisa correr, simplesmente porque você acordou mais cedo para isso. Então, na minha opinião, é muito melhor. Inclusive, se você quiser tentar, eu te convido, tente acordar mais cedo, mudar uma coisa, mudar o que você faz depois do trabalho para fazer antes, porque realmente vale muito a pena. Eu, pelo menos, cara, foi a mudança de vida que eu precisava. Eu vejo que muita gente não vê a importância de trocar o pensamento do tipo, eu preciso me esforçar mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso, tipo, dar o meu melhor. Ao invés disso, a gente deveria estar pensando o que eu posso fazer para tornar esse processo mais fácil. Essa é a mudança de pensamento principal para você fazer na sua vida. Que eu fiz e que eu falo pra você fazer, porque, cara, o que adianta você se dedicar cada vez mais você colocar uma coisa em cima da outra, você dormir pouco, você não descansar, você não ter tempo pra nada. O que adianta tudo isso se no final você não vai conseguir sustentar? O que adianta se você vai desistir? O que adianta se você é capaz de ter um burnout? Uma das frases que eu aprendi nesse livro e que eu vou levar pra mim pro resto da vida é: devagar é tranquilo. E tranquilo é rápido. Isso significa que se você for de uma forma mais tranquila, aproveitando o processo, entendendo, se dedicando de uma forma que você consegue sustentar e não se desgasta demais, você está indo muito rápido. Você está indo muito mais rápido do que quem tenta engolir um livro de uma vez só, sabe? Você está indo muito mais rápido lendo 4, 5 páginas por dia, porque essa pessoa, uma hora ou outra, ela não vai conseguir, sabe? Uma hora ou outra ela não vai ter tempo para ler tudo que ela quer ler, ela não vai ter tempo para ficar horas ali lendo um livro, e você tá ali, ó, constante, 5 páginas por dia, todo dia lendo. Então, a constância é muito melhor do que essa motivação, esse pico de motivação que a gente tem, sabe? De fazer, eu quero me esforçar, vai dar certo, sabe? Isso, com certeza, não é o certo a se fazer, tá?
Vamos trocar esse pensamento, vamos mudar, vamos pensar de uma forma mais leve para conseguir equilibrar as coisas. E assim, é isso que eu aprendi aí com esse quase burnout. Aprendi que as coisas têm que ser feitas mais devagar, aprendi que as coisas têm que ser feitas com calma, as coisas levam tempo e que a gente tem que dar tempo para as coisas, né? Tempo de plantar, tempo de regar, tempo de colher, tempo de fazer as coisas tranquilo. Foi isso que eu aprendi com todo esse burnout. E é isso que eu indico a todos vocês fazer. Descansem, não troquem o dia pela noite, não durmam somente 5 horas por dia. Se tiver a oportunidade de não fazer, não faça, tá certo? Se tiver a oportunidade de descansar, descanse. Porque no final das contas, se a gente não descansar, a gente desiste. E essa aqui é uma dica bônus para quem ficou até o final, tá? Se você é uma pessoa que, por exemplo, você começa algo e não consegue terminar, você começa muito motivado, quer fazer e quer terminar e quer fazer tudo, e aí dá uma semana você desiste, o que você está fazendo é uma falta de constância, você não aprendeu a ter constância ainda. O que eu recomendo para você é o seguinte, você deve colocar uma meta de mínima e máxima. Por exemplo, eu quero começar o hábito da leitura. Você vai começar lendo 10, 15 páginas por dia? Não. Você vai colocar uma meta baixa, mas que te desafie. Por exemplo, 2, 3 páginas. Minha meta mínima, eu vou ler 2 páginas por dia. A máxima, 10. Porque tem vezes que a gente realmente vai lendo, a gente nem percebe. Realmente é muito bom para quem lê há bastante tempo, a gente vai lendo. Mas se você está começando, o melhor a se fazer é colocar essa meta de mínima e máxima. Porque você vai estar sempre disposto a ler 2 páginas por dia, porque, cara, leva 5 minutos. E você nunca vai passar desse seu limite, para no próximo dia, quando você for ler, você não pensar, nossa, eu preciso ler 10 páginas, já que eu li 10 páginas ontem. Não, sua mínima é 2. Se você ler 10, ótimo, mas você não vai ler 11, você vai ser sempre a pessoa que lê de 2 a 10. Até você, né, transformar esse hábito em um hábito realmente, né, transformar esse hábito em uma coisa mais fácil para você, até você fazer isso, você faz isso, 2 páginas por dia no mínimo, 10 páginas no máximo. E isso vale também para outras coisas, vou fazer um curso na internet, vou começar a ler um curso. O mínimo que eu vou fazer é olhar um vídeo por dia, seja ele 2 minutos, 3 minutos, enfim, dependendo de quanto tempo você vai fazer de qualquer jeito, uma aula por dia. E a máxima de tudo isso vai ser 50 minutos. Mais do que isso, você não precisa fazer. Vale para tudo na vida. Tudo que você for começar, você coloca uma meta mínima e uma meta máxima. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E é isso. Tamo junto. Não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. A gente vai começar a postar vídeo uma vez por semana. E é isso aí. Tamo junto. Até a próxima.